Olá, boa noite a todos. Vamos falar sobre as emoções, desarmonias e emoções. Hoje é a primavera, é homenagem à primavera. Embora fria, é primavera. Na primavera a gente tem as emoções que prevalecem, as emoções do fígado. Já que fígado, a gente tem o vento aí, né, como fator aí que pode até prejudicar, mas também em harmonia vai ser bastante benéfico. Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos aqui. Vamos bater um papo sobre desarmonias e desequilíbrios emocionais que vem atingindo tanta gente agora, né? Sempre atingiu, mas agora muito mais. Eu sou a professora Rosilandim, sou fisioterapeuta acupunturista há bastante tempo já e ozonioterapeuta. E também ministro cursos de acupuntura ou terapias advindas da medicina chinesa e ozonioterapia. Especificamente a acupuntura com ozônio, né? Que a gente chama de ozoniopuntura. Então hoje eu vim aqui para bater um papo sobre como tratar com o método VOA as desarmonias emocionais, né? Com um raciocínio ocidental e também oriental, associar os dois, né? Eu desenvolvi o meu próprio método e esse método eu tenho atendido muita gente e tenho observado alguns resultados na minha experiência clínica, né? Que é o método VOA, que é a integração da ventosa terapia, ozônio medicinal, nos pontos de acupuntura. Então, eu posso tratar desarmonias emocionais com esse método, posso fazer tratamentos estéticos também e o tratamento da dor. Então, o objetivo das lives foi abordar todos esses assuntos. Nós já abordamos o assunto de estética, abordamos o assunto de dor. Eu dividi por área. Eu convidei uma referência em ozonioterapia, que foi o Dr. Rafael Padovani, foi maravilhosa a live. Depois eu convidei o professor Bruno Almada para falar de ventosa terapia, também foi maravilhosa. E por último, o professor Fábio Fonseca, que falou sobre acupuntura. Foi o nosso bate-papo da semana passada, que a gente abordou as dores da coluna vertebral na visão oriental, na visão da medicina chinesa. Rezek, muito tempo que eu não te vejo, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. A Silvia também, muito bem-vinda. Doutora Deise, tudo bem? Gabriel, sejam todos muito bem-vindos. Se eu esqueci de alguém, me perdoe. Precisamos falar de Tung numa live, né, Rezek? Rezek é super referência na acupuntura do mestre Tung. Muito obrigada, a sua também é linda. Então voltamos. O que a gente estava falando sobre as lives, né? Então nós fizemos a semana passada, conversamos com o professor Fábio, foi um papo muito gostoso, né? E aí eu falei, bom, vamos falar agora então o tratamento com essas terapias integradas para falar dos desequilíbrios emocionais, né? Das desarmonias. Então o meu intuito hoje é ajudar todo mundo, né? Quanto mais pessoas, melhor. Ajudar os terapeutas a associar alguns pontos. Eu tô aqui hoje para dar dicas de ponto sistêmico ou algumas metodologias que nós terapeutas trocamos um com o outro, né? Então, para quem é especificamente para quem é para os terapeutas acupunturistas, ozonioterapeutas também, quem trabalha também com a ventosa e todos os profissionais de saúde que desejam acrescentar algo, agregar mais valor ao seu atendimento com outras técnicas, né?
Então essas 3 terapias, elas vão colocar mesmo o profissional num patamar diferenciado, né? Já que eu sei acupuntura e conheço o ozônio, agregando os dois, óbvio que eu vou ter um resultado muito mais pronunciado aí, né? Então hoje a gente vai falar, né, sobre o método VOA no tratamento dessa questão específica, né? E aproveitando, eu quero convidar todos vocês que estão aí, quem não puder estar aqui hoje, não tem problema, a live vai ficar gravada, aí a pessoa pode ver em um outro momento que puder. Então, eu quero fazer um convite para vocês que estão aqui. No dia 14 de outubro, você não pode perder. No dia 14 de outubro, nós vamos apresentar uma condição mega especial que ainda não sabemos se vamos repetir essa condição, hein? Então, esteja presente na live do dia 14 de outubro, que vai ser uma surpresa para quem estiver participando, tá bom? Então, estão todos convidados para a live do dia 14 de outubro, às 20 horas. A live de lançamento, tá? E para quem quer participar, é só ir lá no nosso site, ozoniopuntura.com.br/lancamento. E se inscreva, deixa seu e-mail e também compartilha com os nossos colegas, tá bom? E não percam, vai ser maravilhoso. E hoje, como eu estava falando, eu preparei com muita dedicação, muito amor e carinho para vocês. Eu preparei uma seleção de pontos que a gente vai bater papo. Quem quiser também interagir, fique à vontade, tá? Para interagir, para dar opinião, para perguntar, né? E eu preparei essa seleção pensando no geral, né? Nós aqui não vamos dar aula de acupuntura, mas algumas dicas aí para ajudar no nosso dia a dia, ajudar nosso paciente ou nos ajudar, né? Então eu preparei tanto a seleção de pontos pela acupuntura, né? Que você pode fazer o estímulo com agulha ou laser ou com o polegar, com a digitopressão. Então a ideia é colocar aqui os benefícios desses pontos e essa combinação que eu fiz assim com muito carinho para vocês, né? Então o que eu preparei foi uma seleção de pontos por acupuntura, também ozônio, vou falar um por um, uma terapia por terapia. Primeiro os pontos de acupuntura, depois como eu vou tratar com ozônio. São dicas básicas, tá? Não tem uma dica avançada, são dicas básicas que quem não conhece, é acupunturista e não conhece ozônio, ou tá estudando, são dicas assim que não estão, digamos assim, são dicas extras aí, né? Do dia a dia aí que eu fui fazendo na minha prática clínica. E do ozônio e também da ventosa terapia, eu fiz dos 3. Aí a gente faz aí uma integração entre as três terapias, que é o método VOA, que vocês precisam conhecer. Então assim, a acupuntura todo mundo, a maioria já sabe, né? Sobre os inúmeros benefícios e efeitos terapêuticos, quanto ao alívio de dor, tratamento estético, reequilíbrio emocional. Mas quando usamos o ozônio, a gente vai ampliar esses efeitos, né? A gente vai expandir mais esses efeitos fisiológicos, terapêuticos, enfim. Então, a gente vai aqui abordar alguns pontos que eu selecionei aqui. Vamos lá. Então, só lembrando que a gente pode usar as mãos, a gente pode usar o laser, a gente pode associar também para o nosso paciente. Quem quiser interagir, pessoal, pode interagir, tá? Pode perguntar. Então, a gente pode associar com o floral, né? Eu sempre recomendo o floral Rescue para os meus pacientes.
O rescue, ele é um floral que você não precisa ter uma receita, né? Qualquer distúrbio emocional, você pode utilizar o floral rescue. É como se fosse um SOS, é como se fosse um socorro, né? E aí você usa o rescue. Você também pode associar com alguns chás, que é comum a gente usar, né? Aqueles chazinhos para acalmar a mente. Então, alguns distúrbios aí a gente tem de estresse pós-traumáticos, né? Que vai desequilibrar o sistema nervoso autônomo, como, por exemplo, você toma um susto, toma um choque, né? Alguém... por luto, talvez, você toma um susto e aí você tem um estresse, né? Um estresse e aquela carga de adrenalina, muita adrenalina. Você fica por algum tempo com descarga de adrenalina e quando isso se acalma, a gente até nota, né? Que quando acalma, ou você está de férias, você trabalha, quando você está de férias é que você começa a ter os desequilíbrios. Por quê? Porque o sistema nervoso autônomo, ele descompensa. O que é o sistema nervoso autônomo? É o simpático e o parasimpático. O simpático, ele é o estímulo, né? E o parasimpático é o relaxamento, é o contrai, né? Relaxa, contrai. Então, quando você tem uma descarga muito grande de adrenalina, isso descompensa. O seu sistema parasimpático, ele que tem a função de relaxar, ele não relaxa. Aí você começa a ter aqueles distúrbios aí que o nosso paciente chega a agitação mental ou até mesmo a depressão, enfim, há uma descompensação aí patológica no paciente. Então, quando ele chega para nós, a gente vai fazer uma avaliação, óbvio, individual. Só que a gente vai ter alguns pontos que eu posso utilizar que vai fazer um efeito geral, não necessariamente você fazer para o problema dele. Não é uma seleção que eu fiz, assim, uma receita de bolo que vai servir para todos, mas são só dicasinhas de ponto que você pode acrescentar na sua seleção de pontos ou no seu tratamento que você está fazendo com o seu paciente. E lembrando que uma parte bem importante é a respiração, né? A respiração, ela vai fazer um efeito fantástico aí, uma vez que eu tenho o meu diafragma, né? E quando você tem aquela respiração curtinha, ele vai ter o movimento do diafragma vai ficar descompensado também. E quando você passa para o seu paciente movimentos respiratórios, ele também vai ter um efeito aí de calmante, né? A respiração é bem importante. Aí eu fiz um protocolo para a gente fazer a liberação diafragmática, que eu vou falar na hora que eu estiver falando das ventosas, né? E também uma dica legal aí é sobre uma opção que a gente tem, não sei se vocês conhecem, na internet, quando a gente digita HZ, se chama Hertz, você pode ajudar seu paciente dando essa dica, porque é como se fosse uma música terapia, né? Ele fala, eu tenho insônia, você vai tratar a insônia e quando você avisa para ele, chega em casa, você coloca o Hertz na hora de dormir para poder vir um sono mais fácil. E aí vai potencializar o efeito do seu tratamento. O primeiro ponto que eu vou falar é... Olá, Ana Flávia, tudo bem? É isso aí. Então, Ana Flávia e o pessoal, hoje eu tô aqui para dar as dicas de ponto para o equilíbrio emocional para quem está entrando agora. Eu vou dar algumas dicas gerais sobre os pontos sistêmicos de acupuntura, que são pontos que vão favorecer o equilíbrio emocional do seu paciente, tá? Lembrando que esses pontos podem ser estimulados com laser, com a digitopressão, com o gua sha mesmo, né? Para quem não conhece o gua sha,
é essa ferramenta, tá? Gua Sha é terapia por raspagem. Então eu vou fazer, por exemplo, uma raspagem no meridiano aqui do pulmão, né? Pulmão, o pulmão, coração e pericárdio, né? Então, quando você vê que o seu paciente, ele, por exemplo, fibromialgia, sente dores por todo o corpo e também tem os desequilíbrios emocionais. E aí você dá a dica para ele, você tem um Gua Sha ou um pente, pode ser um pente, de pentear cabelo mesmo. Ah, você não tá fazendo nada em casa, tá assistindo televisão, você vai lá e ó, faz esse estímulo aqui, ó, pericárdio, coração e pulmão. Isso vai ajudar a acalmar, né? Vai ajudar a acalmar seu paciente. Mas vamos lá, vamos falar então do primeiro ponto. Anota aí, Ana Flávia. O primeiro ponto é o pericárdio 6. Pericárdio 6, a localização é o Neiguan, né? Pericárdio 6. A localização dele são 2 Sun acima da prega do punho, tá? Então o que você vai ter aqui? Você vai ter 2 tendões, né? O tendão flexor, né? E entre os tendões você tem o pericárdio 6. Você vai sentir uma focinha aqui, olha, uma focinha, tá? Então aí você vai estimular esse ponto, porque seu paciente chega com aperto no peito, opressão torácica, uma respiração curta, uma ansiedade, e esse ponto ele é um ponto mestre do tórax, ele comanda o tórax, né? Então para esses sintomas ele vai ser como se eu falasse assim para o corpo, né? Chega, corpo, eu quero que a energia chegue no meu tórax, né? Para poder equilibrar o tórax. Por exemplo, o Ti invertido que a gente fala, né? Aquela ansiedade, a pessoa tá ansiosa, dá a impressão que tá subindo, né? A respiração tá ofegante. Então você vem pericárdio 6, que é o ponto de comando do tórax. Eu até peguei uma agulhinha aqui. Então você vai agulhar esse ponto, né? Esse ponto aqui, o pericárdio 6, e para quê? Para regularizar o Ti do fígado, né? E o fígado, como ele é responsável por raiva, estresse, irritabilidade, e a função dele maior é promover o livre fluxo do Ti, ou da energia e o sangue. Então, esse ponto, ele faz parte do canal unitário. Aqui o pericárdio está no braço e o fígado na perna, mas eles se comunicam por canal unitário. Deixa eu ver aqui o Jack, tentar explicar para vocês. Pessoal, essa live, eu sei que tem pessoas experientes aí vendo, tem pessoas que não são acupunturistas, mas que desejam estimular os pontos, pelo menos os pontos mais conhecidos da medicina chinesa, eu vou passar aqui para vocês, tá? Então, assim, o Neiguan, o pericárdio 6, ele tá aqui, conforme eu falei para vocês, aqui no punho, tá? E o fígado, ele passa por aqui, olha, o meridiano do fígado, né? E termina aqui no F14, que é no órgão fígado. Então, quando eu aciono esse ponto, além dele ser ponto de comando do tórax, que vai me favorecer o tórax, ele também vai acalmar todo o processo aí emocional, porque o fígado, ele é responsável por esse livre fluxo. Quando a gente tem as questões emocionais aí em desequilíbrio, a gente tem estagnações. Então, o fígado também vai trabalhar nessa parte emocional. E esse ponto, ele vai também pacificar o estômago. Além dele fazer essa parte da respiração do tórax,
ele também vai me favorecer o estômago. Quando eu tenho refluxo, que é a inversão de Qi, na medicina chinesa o refluxo é a inversão de Qi. Quando a gente tem o refluxo, nós também usamos o pericárdio 6 com um ponto de estômago, que é o vasoconcepção 12, que eu nem escolhi ele hoje aqui, mas também ele vai me favorecer aí a questão do refluxo, né, ou dor de estômago, quando eu quero tratar aquela parte específica. E também o pericárdio 6, ele vai acalmar o Shen, vai acalmar a mente. No chinês chamam Shen mente, né? Então ele vai acalmar a mente, vai clarear a mente e aliviar o estresse mental. Então o pericárdio 6 é super recomendado. Se você tem ozônio, quem trabalha com ozônio pode colocar só o estímulo aqui nesse ponto, tá? Não precisa ir lá com a agulha clássica, né? Com a agulha da acupuntura clássica. Você pode ir com a seringuinha mesmo com ozônio e dar um estímulo no pericárdio 6, tá? Para sintomas de ansiedade, depressão, aperto no peito, enfim, toda aquela parte de desequilíbrio que o seu paciente sente nessa área aqui do tórax. O que eu vou fazer para o meu paciente? Anotou, Ana Flávia, o pericárdio 6? Então, o que eu vou fazer pro meu paciente aí no tórax? Já que eu chamei a energia pro tórax, já que é a ponta de comando do tórax, eu vou incluir um ponto super, digamos assim, não é básico, mas bem conhecido, que é o VC17, ponto vasoconcepção 17. Aonde tá? O Danzong. Esse ponto ele tá na linha média, tá? Na linha média. E aqui você, na mesma direção mamilar, tá? Só que não é tão fidedigno a linha mamilar. O que você vai fazer? Para ficar mais fidedigno, você conta a quarta costela, né? A quarta costela, a primeira articulação, segunda, terceira, a quarta costela vai estar na linha mamilar. Esse é o ponto VC17. Então, já que a agulha de acupuntura, a ponta da agulha vai apontar para a direção do Qi, eu quero que esse Qi venha para baixo. Então, você agulha ele para baixo. Você não vai agulhar seu paciente perpendicular, você vai agulhar para baixo, tá? Porque eu quero que a energia circule para baixo, tá? E esse ponto, ele influencia o Qi, né? Ele influencia o Qi, é um ponto mar superior do Qi. O Qi, para quem não conhece, eu não vou entrar no detalhe de tradução, mas só para ficar mais fácil da gente entender, é como se fosse uma energia que circula pelo nosso corpo, né? Como se eu tenho o Yin e tenho o Yang, e o Yin ele é matéria e o Yang é movimento, o Qi é um movimento que vai me levar o sangue para todo o meu corpo. Então, quando eu falo de Qi, imagina esse movimento no seu corpo, que esse movimento não pode... quando há a falta de movimento, a gente chama de estagnação. E isso ocorre também com as emoções, elas podem ser estagnadas, da mesma forma que uma dor, que o sangue está estagnado, as emoções também podem estagnar. Então, o VC17, ele redireciona o Qi invertido, como eu falei, né? Se o Qi não pode subir, ele tem que descer, né? Então, aí você redireciona esse Qi. E ele é o ponto mu do pericárdio. O pericárdio, na medicina chinesa, ele é o meridiano que
protege o coração. Então a gente trata muitas patologias aí de coração, a gente trata através do pericárdio. Através do pericárdio a gente chega no coração, tá? Então quando a pessoa tem a opressão torácica, a gente inclui esse ponto pericárdio 6 e o ponto VC17, tá? Ele é essencial para resgatar o Ti e abre o tórax. É um ponto de comando do aquecedor superior. Quem manda no aquecedor superior é o VC17, tá? Escolhi outro ponto. Alguma dúvida até aí, pessoal? Alguma dúvida? Quem está online comigo? Vou continuar, tá? Então eu selecionei também o ponto bem utilizado, que é o coração 7, ponto coração 7. Quando seu paciente chega no seu consultório, você pede para olhar a língua dele e tá com uma língua com a pontinha vermelha, você pode ver que ele tem ali algum distúrbio ali do coração, né? Ou fogo no coração, ou deficiência do rim do coração, ou a mente agitada é fogo no coração, tá? Para quem não é da medicina chinesa, mente agitada, né? Um dos sintomas que tá dentro das síndromes do coração. Então, o coração 7, ele é o Shenmen, ele é clássico, ponto clássico para acalmar a mente, ponto C7. Então, o ponto C7, onde está o ponto C7? Eu tenho na minha mão aqui, próximo do pericárdio 6, tá? Na minha mão eu tenho o ossinho pisiforme, ó, no lado ulnar, esse quinto dedo, aqui tá o pisiforme, nessa fossa aqui tem o C7. Se você utilizar uma agulha clássica, você pode usar a guia, né? Você pode até usar a guia, dar uma batidinha, só encostar a ponta e deixa ele lá, tá? Agora, se você tem o ozônio ou quem gosta da terapia neural é fantástico o C7, que é a utilização lá da procaína 0,7% ou em alguns casos 2%. Então, você dá esse estímulo aqui do ladinho do pisiforme, tem um acidente ósseo aqui, e aí eu tô no coração 7. Esse ponto é fantástico e super clássico. Tô passando para vocês os pontos clássicos, os pontos mais indicados aí para tratamento em geral, não é nada específico, tá? Para equilíbrio emocional, para você colocar no seu paciente e acrescentar e associar com as técnicas que você faz, tá? Então, a localização eu já passei para você, que fica no pisiforme, tá? Ele é um ponto riacho do coração e um ponto fonte também. Ponto fonte são pontos que vão melhorar a função daquele órgão específico, né? Ele fortalece, é ponto de tonificação. Então, ele fortalece a função daquele órgão, porque a gente tem cada órgão, cada sistema, a gente tem algumas funções. Então, por exemplo, o que eu falei do fígado, eu falei que o fígado, a principal função, uma das principais funções do fígado é de promover o livre fluxo do Qi e sangue. Ele armazena o sangue e distribui para todos os outros sistemas. Então, se ele tem essa função principal, eu vou pegar o ponto fonte dele, que eu vou falar lá no final, o ponto fonte dele para fortalecer a função dele. E aí eu vou fazer circular o movimento do meu corpo, tá? E então agora, o coração 7, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir os orifícios da mente, ele vai acalmar o Shen também, a mente, e vai reduzir a ansiedade, palpitações, aquela ansiedade que a pessoa sente, palpitações, que inclusive é uma palavra-chave para você fazer um diagnóstico no seu paciente. A palavra-chave palpitação, você pode ter certeza que já tem aí
uma desarmonia do coração, tá? Segundo a visão da medicina chinesa. Não estou dizendo que ele tem lá a miocardite ou qualquer patologia assim, não é nome de doença, tá? Então é uma desarmonia do meridiano, uma desarmonia do sistema. Boa noite, Ana Paula Bispo, seja muito bem-vinda. E pega o bloquinho de notas, você tá perdendo aqui as dicas de ponto. Ana Paula é ozonioterapeuta. Então vamos lá. Voltando para o coração 7, eu estava falando palpitações, que já é um sinal que eu tenho um problema de desarmonia do coração, do meridiano do coração. Então eu vou trabalhar esse ponto para depressão, irritabilidade, histeria e pânico. Então esse é o ponto coração 7. Voltando a falar sobre o guaxá nesse meridiano, olha. Coração 7, coração 3, o coração 3 está aqui, ele é a alegria de viver, você pode acrescentar também. Vou falar agora, lembrando que eu fiz a seleção de pontos e eu estou seguindo uma sequência. Qual é a sequência? A sequência é do Yang para o Yin. Então, o que é o Yang, né? O Yang e o Yin. O Yin, comparando com o Yang, ele é material. Yang é movimento. Se eu comparar alto e baixo, eu tenho o Yin que é baixo e o Yang que é alto. Né? Eu tenho na frente Yin e atrás Yang. Então, na medicina chinesa, a posição anatômica começa pelo Yang. Onde é o mais Yang são as mãos, não é a cabeça. Então, as mãos é mais Yang. Então, o que eu fiz aqui? As dicas de ponto iniciando pelo Yang, né, que eu falei para você, o pericárdio 6. Eu vim para o tórax, porque o pericárdio 6 é ponto de comando do tórax. Aí eu voltei para o C7, tá? Então eu tô seguindo essa sequência. Agora eu vou para um ponto super clássico também, lembrando que eu tô passando os pontos clássicos. Eu tenho o VG20, tá? VG20 é o Bai Hui. É o ponto de encontro dos canais bexiga, vesícula biliar, triplo aquecedor e fígado. Ele é o ponto mais superior da medula. Esse ponto é muito utilizado. Ele é utilizado para quê? Para acalmar o Shen, novamente, para acalmar a mente, abrir os orifícios superiores e restaurar a consciência. Então, quando você agulha ou dá o estímulo, né, que seja com procaína, que seja com ozônio, quando você dá o estímulo no VG20, você vai meio que acordar, né? Você vai despertar. E esse ponto, a gente tem só que ter um pouco de cuidado com pressão alta, né? Ele é um ponto que você estimula aí os orifícios da mente. E acalma também, né? Ele desobstrui e acalma. E regula as emoções, tá? Então é um excelente ponto que o Fábio falou semana passada. Ele falou bastante do vaso governador, que começa lá embaixo, né? Eu até mostrei para vocês no dia que ele começa aqui, vaso governador, VG20, ó, 24º ponto, tô no VG20 ainda, 20º ponto do vaso governador, tá? Então eu vou favorecer toda essa parte também, uma vez que o meu meridiano faz todo esse trajeto, tá? Na verdade ele começa aqui e ele sobe e vai até o VG26, que é no nariz, abaixo do nariz. Aí eu vou ter aqui o VG24. Eu gosto muito desse ponto, de usar esse ponto no meu dia a dia, né? Até para mim mesma, eu mesmo me agulho. O VG24 é o Shen Tin, é o átrio da alma, né? A tradução dele.
Então você vai na linha do cabelo, meio tsum é isso aqui, um dedinho, né? Meio tsum da linha do cabelo, você faz o agulhamento, né? E ele vai ter a função de clarear e acalmar a mente. Gosto bastante de usar. Tem outros também que eu gosto muito de usar aqui para acalmar, mas hoje eu vou falar do VG24. Então, os sintomas, para sintomas de ansiedade, agitação, neurose, histeria, é um ótimo ponto. Quem tá com a mente agitada pode fazer isso aqui, ó. Você pede pro seu paciente fazer isso. Eu costumo pedir assim pro meu paciente fazer as coisas em casa. Então, você vai pedir para ele fazer isso aqui, ó. E esse movimento, ó, com pressão forte. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai estimular o VG24 e outros pontos que eu tenho aqui, que eu não vou falar hoje desses pontos. Mas aqui eu tenho o VB13, eu tenho o E8. Se ele tem um problema aí com mucosidade, a gente vai usar o E8. Então, aqui ele já vai tratar bastante coisa. E você também pode fazer nele. Você pode fazer nele, fazer o estímulo com suas polpas digitais, tá? E também laser. Eu tenho também uma técnica que a gente gosta de usar bastante, que chama tiara emocional. A tiara emocional tem um grupo de 6 pontos aqui na cabeça que a gente coloca e o paciente fica bem tranquilo, bem calmo. Agora eu vou falar sobre um ponto também muito clássico, bem usado. A gente pode usar ele ou na terapia neural, que é com procaína, a gente pode usar ele com agulha clássica de acupuntura, a gente pode usar um pouquinho de ozônio, 1 ml só de ozônio, a gente pode usar moxa nele, que é o Intan, né? Aqui entre as sobrancelhas, no meio, né? Você pode vir um pouquinho mais para cima também, que você vai conseguir os efeitos aí que ele tem. Que vai ajudar aí o equilíbrio, né? Acalmar a mente, vai beneficiar os olhos, conjuntivite, né? A gente está falando de problemas emocionais, mas o Intan, ele é bem usado para conjuntivite, coceira, olhos vermelhos, faz uma picadinha, faz uma sangria e aí vai melhorar bastante. Então, tem até uma técnica que a gente faz com moxa. Você pega para você deixa eu ver se eu tenho aqui, acho que eu não tenho. Você coloca a moxa em cima do Intan, ele também vai ser assim super calmante. Então, qual que é a função? Acalma o Shen, de novo, clareia e acalma a mente na perturbação mental, pesadelo e beneficia os olhos também. Então, como o fígado, de novo, ele se abre nos olhos, quando a pessoa tem os olhos vermelhos, quando tá com raiva, né? Porque já que a emoção do fígado é raiva, irritabilidade, a pessoa tá com raiva, olho vermelho, você vai agulha o Intan ou faz uma sangria no Intan, a pessoa vai ficar bem tranquila, bem... Repete o ponto? Repete o ponto, o que mais? O Intan, aqui, ó, entre as sobrancelhas, aqui, ó. Pegou? Ele é muito legal. Ana Flávia, você pode usar ele, se você faz terapia neural, você pode usar ele, coloca 1 ml, 2 ml nesse ponto que você vai ver seu paciente com o olhar assim, cheio de brilho. É muito bom, muito bom. Então vamos lá, imagine. Aí, agora o próximo ponto que eu escolhi é um ponto também que está na minha prática clínica, gosto muito dele. Esse ponto, ele foi dito muito na acupuntura dos 9 palácios. Ele é um ponto bem funcional para os desequilíbrios emocionais.
é o ponto VC21. VC21. Onde está o VC21? O VC21, ele está na linha do vasoconcepção, que é o contrário do governador, né? Eu mostrei para você sobre o vasogovernador, o vasoconcepção está na frente. Ele passa aqui, ó, tá no tórax, estômago. Então, ele vai até o palácio da criança também, né? Que a medicina chinesa fala de útero ou palácio da criança. Então, o VC21, ele tá aqui na fúrcula external, tá o VC22. Aí você desce na primeira articulação, tá? Ele tá acho que na segunda, na primeira. Logo abaixo é um sum da fúrcula external. Tem aqui um acidente ósseo, um furinho. Você pode colocar o ozônio aqui, ou você pode pôr a agulha, você pode fazer o movimento com o dedo, né? O importante é você estimular esse ponto, né? Quem tem a sensação de aperto na garganta, ele vai harmonizar o tórax, harmoniza o Ti contracorrente, que eu falei, né? Aquele que é o Ti invertido, e a afonia também, tá? Esse ponto é bastante funcional. Já falei aqui do VC17, VC21. Depois a gente vai falar do ozônio, a gente vai falar do timo, tá? Que é uma técnica que é bem usada aí para também equilíbrio emocional. E vamos seguindo então outro ponto que também está no vasoconcepção, VC15. VC15 é o Tio Wei, é o cauda de pomba em português. O VC15, ele tá onde? Gosto demais desse ponto. Na prática clínica tem bastante resultado. Ele tá onde? Ele tá logo abaixo do processo tifoide, tá? Que a gente tem, timo sempre usa. Vou falar dele, Ana Flávia, vou falar do timo também. Então eu vou ter aqui o externo e o ângulo, que é o processo tifoide. O VC15, ele tá imediatamente abaixo desse ângulo. Ele vai favorecer bastante quem tem a ansiedade severa, borboletas no estômago, que o pessoal costuma falar, né? Tô com borboletas no estômago. Então, esse ponto, ele é maravilhoso. VC15, ansiedade severa, tá? Então, tô aí dando a dica para você usar esse ponto, que ele é bem funcional, tá? Para os ozonioterapeutas de plantão. O VC15, ele é ponto luô do vasoconcepção e é um ponto super importante, que ele é calmante. E as características energéticas desse ponto regula o coração e tranquiliza a mente, tranquiliza o Shen. Diminui o Ti contrafluxo, que é o mesmo que eu tô falando, que é o contracorrente, contrafluxo do pulmão e do estômago. Então, o pulmão, o sentimento do pulmão, porque o órgão, ele tem a parte física e a parte emocional. Então, a parte emocional do pulmão é a tristeza. A pessoa quando tá melancólica, tá triste. Então, a gente tem que tratar aí a parte do pulmão e do estômago também, tá? O VC15 vai ajudar também o Ti contrafluxo do estômago e libera o tórax. Nas questões emocionais, eu enfatizo bastante o tórax, tá? Porque na hora que você faz o agulhamento na pessoa ou que você trata essa parte, a pessoa se sente bastante aliviada. Você pode também usar suas mãos, por exemplo, você tá com o seu paciente deitado na maca, traz a cabeça dele e você vai fazer isso aqui, ó. Na respiração dele, você vai fazer esse movimento, tá? Pode ensinar para ele também de fazer esse movimento. Então, esse movimento conforta também, tá? E o VC15, ele vai ajudar muito também, tanto na ansiedade severa, como eu falei,
os estados maníacos, a inquietação e o medo. Você amou esse ponto? Você já usou ele? É maravilhoso, pode usar, ele está abaixo do processo tifoide, pode usar bastante. E a gente está quase chegando lá no pé, porque eu já tô lá no baço 6, eu escolhi o baço 6. Depois do BC15 eu vou escolher agora o baço 6. Por que eu escolhi o baço 6? Porque ele também é um ponto clássico e eu vou trabalhar aqui na parte de baixo do corpo, eu vou trabalhar os 3 yin, já que ele é um ponto de conexão dos 3 yin. Quem são esses meridianos yin? O fígado, o rim e o baço. Quando eu agulho o baço 6, eu vou beneficiar esses 3 meridianos. Então, o que vai me favorecer? Ah, tá, eu agulhei o meridiano, vai me favorecer a questão menstrual, né? A questão da mulher aí. O baço 6 é um ponto de comando do abdômen. Então, na mulher, vai ser bastante benéfico na época que tiver cólicas. Então, aí você usa bastante o baço 6. Não só para isso, o baço 6 ele vai ter outras funções, inclusive de acalmar a mente. Por isso que eu escolhi ele, tá? Ele é bastante utilizado quando a pessoa tem a mente agitada. Eu dei um exemplo do fogo no coração. Quando a pessoa está com a mente agitada, a ponta da língua vermelha é um sintoma que está dentro da síndrome de deficiência de yin do Shin, que é deficiência de yin do coração, né? Então, o ponto baço 6, quando eu tenho uma deficiência de yin, eu vou usar ele, o baço 6, porque ele vai me tonificar, vai nutrir o yin. E se eu usar o R6, ele vai nutrir o yin geral do meu corpo. Então, o baço 6, além de nutrir o yin, eu vou acalmar a mente, eu vou, por exemplo, os distúrbios de TPM, menopausa, toda a saúde da mulher, nesse ponto a gente vai ter bastante resultado, tá? E ele é palpável. Onde que ele tá? Não falei, né? Não falei onde ele tá. No maléolo medial da sua perna, no maléolo medial, que é esse ossinho aqui, olha. Você vai subir margeando a tíbia. Aqui no Jack, ele tá aqui em cima, mas aqui não é. Ele não tá aqui em cima, ele tá no maléolo medial. Você vai colocar 3 dedinhos seus, assim, são 4 dedinhos, são 3 tsuns, tá? Aqui acima do maléolo. Ele vai estar margeando a tíbia. Se você palpar esse ponto, você vai sentir uma focinha nele e ele é bastante dolorido, tá? Eu citei cólica, por quê? Porque esse ponto ele é ponto de comando do abdômen, né? Mas eu tenho um outro ponto que vai favorecer muito mais com uma dor aguda, uma cólica aguda, que é o ponto X do baço, que é o baço 8, que tá 4 dedos acima desse que eu passei para vocês. É só uma dica a mais, não ia falar dele, mas acabei falando, tá? Esse é o ponto X do meridiano do baço, que aí você tem uma melhora imediata da cólica, tá? E se você acrescentar o ponto de fígado, essa melhora ainda vai acentuar. Colocou o baço 8, não, ainda tô com cólica, ou só diminuiu, agora então o F5, o F3, tá? Então, o baço 6, conforme eu disse, ele vai acalmar a mente, vai melhorar sintoma de palpitação, o cansaço crônico, porque se eu tonifico o meu yin, eu tonifico o meu sangue, porque meu sangue é yin, porque lembra que eu falei que o yin é material, o sangue é material. E aí também vai me resolver, me melhorar a tristeza, o choro, a irritabilidade e a letargia. E o cansaço crônico se transforma em
letargia. E aí, eu tenho agora, eu falei tanto do F3, mas só agora que eu cheguei nele. Vou tentar acelerar, que já me percebi que tá acabando. Então, o ponto F3 é o terceiro ponto de fígado, Taishan. É o ponto riacho do fígado. Ele que é o ponto fonte também, ponto fonte, que vai potencializar a função dele, função do fígado, que é de promover o livre fluxo do Qi e sangue do nosso corpo. F3 é muito clássico, F3 é ponto que a gente, todo dia, a gente agulha ele, porque vai favorecer muitas desarmonias, tá? Ele tá onde? Ele tá no dorso, tá? Eu vou fazer aqui na minha mão para você imaginar que seja o pé, tá? Aqui tá no dorso, 1,5. Então ele vai estar aqui no seu pé, tá? Então aí você agulha ele em direção pro R1, que é para cima, aqui. E aí ele vai fortalecer a principal função do fígado, conforme eu falei, vai acalmar a mente, vai clarear os olhos, aliás, clarear a cabeça, os olhos, regula o fluxo menstrual, relaxa os tendões e músculos, enfim, esse ponto é maravilhoso. Ozônio que eu vou falar do ozônio para vocês, vou acelerar porque tá passando rápido aqui, olha. Do ozônio eu vou falar do timo, né? A Flávia falou que já usa o timo. Então o timo é assim, o timo é uma glândula linfóide, faz parte do sistema linfático, do sistema imunológico, e ele, quando a gente nasce, ele é grande, o timo ele é grande, essa glândula ela é bem grande no peito, e conforme a criança vai crescendo, chega lá no final da adolescência, ele começa a reduzir. Então isso até ilustra que a gente tem um sistema imunológico forte quando a gente é criança. Aí vai ficando mais velho, mais idoso, o timo vai sumindo, né? Vai diminuindo, e também a gente vê que o sistema imunológico de um idoso é mais sensível, né? Porque faz parte do processo aí. Tati Miane, seja bem-vinda, seja muito bem-vinda. Então, eu já falei alguns pontos aqui, Tati, tô lá no finalzinho, já tô lá no pé, e agora eu tô falando de ozônio, tô falando do timo. O timo, o que eu preparei? Pro ozonioterapeuta, o timo é uma técnica, e aí você vai, pela referência anatômica e pela localização aqui, olha, 4 dedos abaixo da fúrcula external, tem o protocolo do ozônio, só que o que eu vou passar do protocolo VOA, do método VOA, eu escolhi o ponto VC21, que eu já falei para vocês lá atrás sobre o VC21, vai colocar o ozônio no VC21, no VC17, tá? E do lado, que é o R24. O R24 tá onde? Tá a 3 dedinhos aqui, ó, que é a metade dessa parte do seu corpo dividido ao meio. Então são 3 sum, você vai fazer esse estímulo. Eu ensinei você a fazer o estímulo com a mão, com a agulha e agora com o ozônio, tá? O timo, essa glândula, ele é como se fosse uma mariposa, tem 2 lobos assim, que aí vai diminuindo conforme a sua idade, tá? Então, para que vai servir o timo? O timo, ele também tem aí a função de organizar as questões emocionais, né? Então, quando eu estimulo ele, eu vou acalmar a mente, vou desobstruir o tórax, para os sintomas de ansiedade, agitação mental, anorexia também, tá? E, finalmente, da ventosa. A ventosa, o que eu vou falar da ventosa? O que eu usaria nesse caso, nesse protocolo que eu passei para vocês, eu utilizaria o segundo ramo da bexiga, do canal da bexiga, tá? Que é a região paravertebral, tá?
Então, eu não escolhi pontos aqui, mas eu posso te dizer que nesse segundo ramo eu trabalho toda a parte emocional. Então, se eu fizer a ventosa deslizante, tá? Deslizante aqui para baixo, bexiga para baixo e vaso governador para cima, bexiga para baixo, vaso governador para cima, eu vou ter também um relaxamento muscular, vou acalmar a mente. Se eu for lá no B18 e fizer isso, né, movimento de vai e vem, eu vou estimular o B18, que é um ponto dorsal do fígado também, que vai me ajudar a acalmar a mente, a liberar tendões, enfim, toda aquela parte do fígado que eu falei para vocês. E ainda tem a questão da hipertensão, aquela hipertensão essencial, que é temporária. Quando seu paciente chega com um pico de pressão alta e ele não é hipertenso, então ele passou por um estresse e aí o que acontece? Os vasos, os nossos vasos, ele vai fazer constrição. Então a ventosa vai favorecer bastante o exercício do vaso, fazer o contrai, relaxa, e aí eu vou favorecer o fluxo sanguíneo e aí melhorar a pressão do meu paciente, tá? Tem várias coisas que eu ia falar, mas acho que não vai dar tempo, porque já está dando 8 horas, tá? Eu ia falar que você pode também fazer o estímulo com a ventosa com esse magneto aqui, ó, dentro da ventosa. Você pode colocar no ponto e fazer a sucção. Eu ia falar dessa ferramenta para você fazer aquele exercício, primeiro exercício que eu falei, tá? Muito obrigada, Ana Flávia. Eu preparei esse protocolo com o maior carinho para vocês. Tomara que sirva aí pro atendimento de vocês, tá bom? Ó, voltando a falar aí do convite, que eu já vou encerrar. Deixa eu ver aqui. O convite da live, nossa live de lançamento, que vai ser agora no dia 14 de outubro, né? Dia 14 de outubro a gente vai fazer uma live às 20 horas também, para falar sobre o método VOA. Então, nós vamos preparar umas surpresas para vocês e para quem vai participar, vamos preparar uma super condição que nós não vamos falar hoje, nós vamos falar só dia 14 e é imperdível, tá? Então, todos convidados. Sim, a live está gravada. Aí eu fiz, acho que um protocolo, Jane, de uns 10 pontos clássicos para ajudar aí no tratamento de vocês, do paciente de vocês, tá? Tanto da acupuntura, ventosa e o ozônio, tá bom? Muito obrigada, gente, pela companhia, e é isso aí. Qualquer coisa, fico à disposição. Para quem quer meu atendimento, eu tô lá na Liberdade, na rua José Getúlio 130, é só chamar e marcar horário, tá bom? Método VOA, ventosa, acupuntura e ozônio, tá bom? Espero vocês no dia 14 de outubro. Beijos para vocês todos.